Olá, internet. Olá, internet. Olá, internet. Olá, internet. Meu nome é Pedro, esse é o Luiz, esse é o Matheus Henrique, o Matheus, nosso câmera é o João, e essa nossa videoaula vai explicar alguns conceitos de geometria analítica. Nós temos vários tópicos interessantes para estudar nessa videoaula. São eles: o produto escalar, o produto vetorial, o módulo de vetor, área de polígonos, distância entre ponto e reta, ângulo entre vetores, interpolação, equação da reta e equação do plano. O produto escalar é um dos conceitos básicos da geometria analítica. Tomando-se dois vetores, u e v, é possível obter um número que se relaciona com diversas propriedades dos vetores. Por isso, o produto escalar aparece em diversos cálculos importantes, que vamos ver no decorrer da videoaula. Por exemplo, caso adotemos que o vetor u seja igual a 1, 2, 3 e o vetor v seja igual a 2, 4, 6, ao substituirmos na fórmula, obtemos que o produto escalar entre u e v é igual a 28. O produto vetorial entre dois vetores u e v, por exemplo, pode ser calculado pelo determinante de uma matriz, em que na primeira linha vai estar os vetores i, j e k, na segunda linha vai estar o vetor u e na terceira o vetor v. O determinante dessa matriz dá o nosso produto vetorial. É importante ressaltar que essa maneira de se calcular é o que a gente chama de um dispositivo mnemônico. Ele é usado para simplificar as contas e deixar mais didático, porque teria muitos números para decorar uma equação muito grande e é bem difícil de você decorar essa equação, por isso que a gente usa esse determinante de matriz, esse método. O módulo de um vetor é usado para calcular seu tamanho, sendo uma ferramenta muito útil para calcular distância entre pontos e aparecer na maioria das equações vetoriais. O módulo de um vetor é calculado tirando-se a raiz do produto escalar deste vetor com ele mesmo. Desenvolvendo a equação, temos a raiz da soma de cada uma das coordenadas ao quadrado. Por exemplo, se um vetor u tem as coordenadas 3, menos 5 e 8, o módulo deste vetor u é calculado com a raiz dessas coordenadas ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, dando o resultado de raiz de 98. Distância entre ponto e reta. Para se calcular a distância d entre um ponto e uma reta, devemos pegar um ponto na reta e formar um vetor entre os dois pontos existentes. Também pega-se o vetor diretor da reta. Com esses vetores, formamos um polígono cuja área é calculada pelo produto escalar entre o vetor diretor da reta e a distância d. Desenvolvendo a equação, temos o módulo do produto vetorial entre o vetor diretor v e o vetor formado entre os pontos, P', Por fim, se isolarmos d, temos a equação final da distância entre ponto e reta. O ângulo entre vetores. Considere a seguinte situação: dois vetores denominados u e v, o qual o ângulo entre eles é representado por θ. Para calcularmos o ângulo θ entre os dois vetores, basta encontrar o arcosseno do módulo do produto escalar entre o vetor u e o vetor v, sobre o módulo do vetor u multiplicando o módulo do vetor v. Através da fórmula do ângulo entre os vetores, fiz um exemplo para o melhor entendimento do conceito apresentado. Considerando o vetor u igual a 2 e 4 e o vetor v menos 1 e 2, temos que o produto escalar entre eles é igual a 6. Temos também que o módulo do vetor u é igual a raiz de 20 e o módulo do vetor v é igual a raiz de 5. Portanto, aplicando na fórmula, temos que o cosseno de θ é igual a 6 sobre raiz de 20 vezes raiz de 5, que é igual a 6 sobre 10. Assim, o cosseno de θ é igual a 0,3. Usando uma calculadora, podemos achar o arco cosseno de 0,6. Isso equivale a aproximadamente 53 graus. Para o cálculo da área de polígonos, é necessário que tenhamos dois vetores, que correspondem a dois lados de um paralelogramo. Partindo da equação área é igual a base vezes altura, concluímos que a multiplicação entre o módulo do vetor correspondente à base, o vetor correspondente ao outro lado e o seno do ângulo entre esses vetores é o cálculo a ser desenvolvido. Simplificando, temos que a área do paralelogramo é igual ao módulo do produto vetorial entre os dois vetores. Equação da reta. Podemos definir uma reta a partir de um vetor diretor e um ponto qualquer.
Existem duas maneiras de descrever uma reta. A primeira é através dos chamados equações paramétricas, que pode ser observado na imagem, e a segunda pelas equações simétricas. Repare na estrutura das equações. Para montá-las, basta organizar as informações que temos do ponto e do vetor da maneira correta. A equação geral do plano pode ser definida por dois vetores. Um normal a esse plano, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus do vetor com o plano, e um paralelo a ele. A forma da equação é de ax mais by mais cz mais d. Na prática, o que a gente vai ter é o vetor normal, que a gente chamou aqui de A, B e C, e um ponto P, que é x1, y1 e z1. O resultado dessa multiplicação da normal do A, que é o ponto que a gente quer achar, menos o P, vai dar a nossa equação geral do plano. Para definir na prática como é a equação geral do plano, vamos resolver esse exercício. Defina a equação geral de um plano π paralelo ao plano μ de equação x mais 2y mais 3z igual a 0 e que contenha o ponto A, 1, 1, 1. Primeiramente, a gente vai achar o vetor normal. E como é que a gente vai fazer isso? O vetor normal é formado pelos coeficientes que antecedem o x, y e z, ou seja, 1, 2 e 3. E a gente vai multiplicar ele por um outro vetor, que é o nosso vetor AP. O A é o ponto que a gente quer achar e o P é um ponto contido no plano, que a gente vai usar o 1, 1, 1. Resolvendo esse exercício, a gente vai achar no final que a equação geral do plano é x mais 2y mais 3z menos 14 é igual a 0. Existe uma técnica conhecida como interpolação, que serve para encontrar um polinômio px a partir de diversos pontos que sabe-se fazerem parte desse polinômio. O grau do polinômio encontrado é igual ao número de pontos que você usou para encontrar esse polinômio menos 1. Ou seja, se você usou 3 pontos, você encontra uma curva quadrática. Para fazer a conta, basta construir um sistema linear utilizando as coordenadas dos pontos da forma que a gente ensina a montar, e resolver esse sistema. Por exemplo, vamos encontrar uma equação de segundo grau conhecendo 3 pontos A, B e C que fazem parte dela. Basta jogar na matriz, resolver o sistema, substituir na equação da parábola. E essa foi a nossa videoaula. Espero que tenha gostado e que tenha te ajudado. E que tenham entendido tudo.